Fala, torcedor palmeirense! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Verdão, Últimas Notícias. Hoje temos informações que estão deixando a nossa torcida completamente dividida e gerando debates intensos nas redes sociais. O que aconteceu nas últimas horas mexeu com os bastidores do clube e promete impactar diretamente o nosso início de temporada. Fiquem até o final, porque o que vou revelar aqui vai fazer você repensar tudo sobre os rumos do Palmeiras nesta temporada. Vamos direto ao ponto porque sei que vocês não gostam de enrolação. Abel Ferreira deu declarações fortíssimas depois da vitória contra o Mirassol, e o tema principal foi a possível saída de Facundo Torres. O português não segurou a língua e abriu completamente o jogo sobre a situação do uruguaio, revelando detalhes que deixaram todo mundo de queixo caído. Prestem atenção porque cada palavra dita pelo nosso comandante tem um peso gigantesco neste momento. A negociação com o Austin FC está praticamente fechada. Estamos falando de uma venda na casa dos 9,5 milhões de dólares, algo em torno de 51 milhões de reais. Parece muito dinheiro, mas quando olhamos o investimento que o Palmeiras fez no jogador há menos de um ano, a conta não fecha tão bem assim. O clube desembolsou cerca de 12 milhões de dólares, aproximadamente 72 milhões de reais na época da contratação. Ou seja, estamos diante de um prejuízo considerável em uma negociação que poucos imaginavam que aconteceria tão rapidamente. Mas o que realmente chamou a atenção foi a forma como Abel tratou o assunto na coletiva de imprensa. O técnico deixou claro que a pressão sobre ele é enorme e que as cobranças são constantes. Ele foi direto quando disse que ainda não sabe se Facundo já saiu ou não, afirmando que não manda no clube. Isso mesmo que você ouviu. Abel deixou nas entrelinhas que decisões estão sendo tomadas acima dele e que sua função é entregar resultados com o que tem em mãos. E não para por aí. O comandante revelou que não é só Facundo que está de saída. 3 jogadores já têm praticamente a saída encaminhada: Michael, Aníbal e o Everton. Enquanto isso, apenas um reforço chegou até agora, o volante Marlon Freitas. A matemática não está favorável quando olhamos pelo lado numérico do elenco. Estamos perdendo 4 peças e ganhando uma. Como competir em alto nível dessa forma? Abel não escondeu a frustração com essa situação. Ele questionou a cobrança que recebe para apostar na base enquanto é exigido para conquistar títulos. O português foi cirúrgico ao apontar que 45% do elenco que utiliza é formado por jogadores da base, e nenhum outro grande clube do país faz isso. Ele citou nominalmente Flamengo e Cruzeiro, times que brigaram por títulos no ano passado, perguntando se alguém viu essas equipes dando oportunidades massivas para a base. A resposta é óbvia: não. O técnico foi ainda mais longe ao falar sobre a realidade financeira. Ele deixou claro que enfrenta clubes com jogadores muito mais experientes e que o próprio Flamengo, adversário direto na briga por títulos, investe mais dinheiro que o Palmeiras. Essa declaração é pesada e mostra que Abel está cansado de ser cobrado como se tivesse recursos ilimitados para montar um elenco de estrelas. A realidade é bem diferente do que muita gente imagina. Sobre Facundo especificamente, os números não mentem. O uruguaio disputou 61 partidas com a camisa alviverde, somando 3.636 minutos em campo. O aproveitamento ficou muito abaixo do esperado, apenas 10 gols e 6 assistências em praticamente uma temporada inteira. Para um jogador que chegou com status de grande contratação e custou uma fortuna aos cofres do clube, o retorno foi decepcionante. A torcida não perdoou e as críticas se tornaram cada vez mais pesadas a cada jogo. A verdade é que Facundo não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, seja pela intensidade dos jogos, seja pela pressão de vestir a camisa do Palmeiras ou pela concorrência no elenco. O fato é que ele nunca se firmou como titular absoluto. Abel tentou de diversas formas encaixar o uruguaio no esquema tático, mas nada funcionou como esperado. Agora, a saída parece ser a melhor solução para todas as partes envolvidas. Do ponto de vista financeiro, recuperar cerca de metade do investimento pode ser considerado um alívio diante das circunstâncias.
O Palmeiras evita um prejuízo ainda maior e libera espaço tanto no elenco quanto na folha salarial para buscar uma peça que realmente possa fazer diferença imediata. A diretoria sabe que não pode errar novamente e a pressão para acertar na próxima contratação é gigantesca. Abel deixou claro que seu trabalho é brigar por títulos com o elenco que tem disponível. Ele nunca prometeu conquistas e não vai começar a prometer agora. O que ele garante é uma equipe competitiva que vai lutar até o final em todas as competições. Essa postura mostra maturidade e realismo de quem conhece profundamente o futebol e sabe que não existe garantia de título mesmo com grandes investimentos. Agora vamos para a segunda parte das revelações que estão movimentando o Palmeiras nestes primeiros dias do Campeonato Paulista. Enquanto o time conquista 3 vitórias em 3 jogos e lidera o seu grupo com um aproveitamento perfeito, Abel Ferreira surpreende mais uma vez com um discurso completamente diferente do que a torcida esperava. Ao invés de comemorar efusivamente o início impecável, o treinador adotou um tom cauteloso que deixou muita gente intrigada. A vitória por 1-0 sobre o Mirassol garantiu a 3ª vitória consecutiva e colocou o Palmeiras em posição confortável na tabela. Qualquer outro técnico estaria celebrando os 9 pontos conquistados e embalando a torcida para o restante da competição. Mas não Abel. O português preferiu jogar água fria nas expectativas e reforçar que o momento exige paciência e pés no chão. Durante a entrevista coletiva, Abel fez questão de repetir algo que já havia dito antes. Ele nunca prometeu títulos e não vai prometer agora. O máximo que garante é uma equipe competitiva, capaz de brigar de igual para igual com qualquer adversário. Essa declaração pode parecer estranha para quem olha apenas os resultados recentes, mas faz todo sentido quando entendemos o que está acontecendo nos bastidores. O Palmeiras passou por uma reformulação significativa no elenco. Foram 11 reforços que chegaram, mas também houve saídas importantes que ainda doem. Abel citou especificamente Estevão e Richard Rios como exemplos de perdas que impactam diretamente a força do time. Estevão, uma das maiores promessas da base palmeirense, já não está mais no clube. Richard Rios também seguiu seu caminho. Esses são jogadores que faziam diferença e agora precisam ser substituídos. O técnico português deixou claro que o processo de construção ainda está em andamento. Não adianta olhar apenas para os 3 jogos iniciais e achar que está tudo resolvido. Integrar tantos jogadores novos ao mesmo tempo demanda tempo, paciência e muito trabalho. Abel sabe disso melhor do que ninguém e por isso prefere não criar expectativas irreais na torcida. Uma das coisas que Abel mais valorizou foi o uso de jogadores da base. Arthur e Luiz Pacheco foram titulares contra o Mirassol e receberam elogios diretos do comandante. Para ele, dar oportunidade para os garotos é fundamental, mas isso não pode ser usado como desculpa para não cobrar resultados. O treinador quer que o protagonismo seja sempre dos atletas, independente da idade ou experiência. Mas Abel não fugiu da realidade financeira do futebol brasileiro. Ele foi transparente ao dizer que o Palmeiras enfrenta concorrentes que investem mais dinheiro, mas que o clube mantém responsabilidade orçamentária. Essa é uma crítica velada a outros times que gastam sem controle, mas também uma forma de explicar por que o Palmeiras não pode simplesmente sair contratando estrelas à torto e direito. O treinador destacou ainda que vender jogadores gera receita importante para o clube, mas esse lado da moeda nunca é considerado nas análises externas. Todo mundo quer títulos, mas poucos entendem que o Palmeiras precisa equilibrar as contas e fazer gestão responsável do dinheiro. Não é apenas gastar, é preciso pensar no longo prazo e na sustentabilidade financeira. Abel foi enfático ao dizer que tem responsabilidade financeira, mas que ninguém quer saber disso. A cobrança é sempre por títulos, como se o dinheiro fosse infinito e os recursos ilimitados. Essa pressão é real e o treinador sente diariamente. Ele sabe que precisa entregar resultados, mas também entende as limitações que tem e as decisões que são tomadas acima dele. O discurso cauteloso do português pode ser interpretado de várias formas. Alguns veem como uma forma de se proteger caso os resultados não venham. Outros entendem como o realismo de quem conhece profundamente o futebol e sabe que 3 vitórias no Paulistão não garantem absolutamente nada. O que importa mesmo são as competições principais, Libertadores e Brasileirão.
Com 9 pontos em 9 disputados, o Palmeiras está praticamente classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. O próximo desafio será terça-feira, às 20 horas, contra o Novo Horizontino, jogando fora de casa. Mais uma oportunidade de manter a invencibilidade e seguir ganhando confiança para os desafios que virão pela frente. Abel sabe que o Paulistão é apenas o começo. As verdadeiras batalhas acontecerão a partir de março, quando Libertadores e Brasileirão começarem para valer. É ali que o Palmeiras será testado de verdade e onde os títulos realmente importam. Por isso, o discurso cauteloso faz sentido. Não adianta se empolgar agora e depois não conseguir sustentar o rendimento. E você, torcedor palestrino, o que achou dessas declarações de Abel Ferreira? Concorda com a postura cautelosa do treinador ou acha que ele deveria aproveitar o momento para a empolgação? A saída de Facundo Torres é positiva para o Palmeiras ou deveríamos dar mais tempo para o uruguaio? Deixe sua opinião aqui nos comentários porque queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Não esqueça de se inscrever no canal Bastidores do Verdão, Últimas Notícias, e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma informação importante sobre o nosso Palmeiras. Todo dia tem conteúdo novo, análises exclusivas e tudo o que acontece no mundo alviverde. Conta com a gente e vamos juntos nessa caminhada.